Então, boa noite, pessoal. Nós iniciamos hoje a gravação da aula da sessão 3, desculpa, da unidade 3, sessão 2, que é a nossa aula de sistemas estruturais. Então, só para a gente retomar um pouquinho, quem lembra o que a gente teve na aula passada, na semana passada? Fundações. Sistemas de fundações. Bloco. Gabarito para fazer as vigas baldrames, onde estica a linha, ponto de centro. Então, do início da disciplina até aqui, a gente viu desde o contato com o cliente, as legislações para começar uma obra, o que é uma placa de obra, um gabarito, né? Aí a gente viu a aula passada o sistema de fundações, e hoje o que a gente vai ver? Quem assistiu a pré-aula de hoje? Assisti. O Drauzio assistiu, quem mais? Eu também assisti e aproveitei para fechar a matéria inteira no AVA. Ô, louco, ó! O Carlos e o Drauzio, então, são os meus alunos preferidos, é isso? Eu, o Aos Drauzio amigos- e os demais, né, pô? Aos amigos tudo, aos que não fazem nada é nada, é isso? Imagina, vamos compartilhar. Quem mais já terminou o AVA aí, galera? Boa noite, Quero professor. números. Eu terminei também. Boa noite. Ó, seguinte, eu vou abrir aqui o AVA, vamos ver quem já acabou. Vou dar uma olhada aqui, vou parabenizar aqueles que acabaram o AVA, pode ser? Não vou mostrar para vocês, só vou parabenizar aqueles que acabaram. Então, nós temos aqui, deixa eu ver... Tecnologias das construções, andamento do curso, vamos ver quem finalizou tudo. Ó, pessoal, tem uma galerinha que não abriu nenhuma aula até hoje. Ah, não, mas é atípico. Ó, eu vou falar alguns nomes que precisa abrir o plano de aula, aquele plano de curso que fica lá em cima na parte direita da disciplina, que ainda não abriu, tá? Que é o José Alves, o Anderson, a Tami, o Jefferson Leite, a Andressa, o Daniel, Rejarde, você tá online? Pessoal, o Rejarde não assistiu nada no AVA, então pede para ele, por gentileza, para ele falar comigo em alguma das aulas, tá? Por gentileza, para eu saber se está acontecendo algum problema na AVA dele. Oi? Ó, agora eu vou parabenizar aqueles que terminaram todo o AVA. O Bruno terminou todo o AVA. O Daniel quase, mas ainda não acessou algumas coisas lá no final. O Cícero terminou todo o AVA, parabéns. O Drauzio terminou todo o AVA, parabéns. E o Carlos terminou todo o AVA, parabéns. Restante dos alunos, corre aí, vamos dar uma acelerada que quem sabe eu não dou uns pontos de AVA nessa semana. Tipo uns 500 pontos de acompanhamento de AVA. Eu sou imprevisível, né? Oh, que maravilha, quinhentinho, seja bem-vindo. Pode ser. Então, de repente aí, se me der aí uns 2 segundos, eu posso dar uns 500 pontos de AVA e vocês já estão avisados. Então, terminei o AVA. Vou subir todas as notas ótimas que eu não tinha subido do professor agora. Olha, aí sim, hein? Então é isso. Bom, pessoal, então a gente viu que o sistema de fundações, ele serve para quê exatamente? Alguém lembra? Sim, é para transferir as cargas da edificação para o solo, né? Perfeito. Transferir as cargas da edificação para o solo. Então, essas cargas da edificação, elas devem vir por algum lugar. E hoje a gente vai conhecer esse sistema que transfere essas cargas. Então, bem-vindos à aula de hoje da sessão da unidade 3, sessão 2, que são os elementos
estruturais. Então, de primeiro momento, eu já queria deixar um vocabulário com vocês já alinhado, que é o seguinte: tudo que está abaixo do solo é infraestrutura e o que está acima do solo nós chamamos de superestrutura. Só deixa eu aceitar mais um aluno. Então, conforme você pode perceber pela sessão anterior, essa unidade ela apresenta um conteúdo aplicado à execução de obras. Anteriormente, tratamos dos elementos que compõem uma infraestrutura de uma edificação, que são os componentes da fundação. Falamos das fundações rasas e das fundações profundas. E foi apresentado diversas metodologias, por exemplo, as sapatas, as estacas e os tubulões. A nossa obra ela possui uma fundação em hélice contínua, e no topo de cada conjunto de estacas, um bloco de concreto armado, para receber as cargas dos pilares. Você sabe diferenciar os principais elementos estruturais em concreto armado? Por exemplo, as lajes, os pilares e as vigas? E quais cargas eles recebem na edificação? Então, só de olhar, você já consegue fazer essa diferenciação? A gente vai aprender isso ao decorrer dessa disciplina. Com a finalização das estacas e dos blocos, tem-se a execução dos pavimentos do edifício. No exemplo dado, cada pavimento é composto por pilares, vigas e lajes, em concreto armado. Você, como gestor, deverá acompanhar e fiscalizar algumas características mecânicas do concreto, a fim de garantir o atendimento aos requisitos do calculista, que ele estabeleceu no projeto. Quais são os ensaios mais comuns no mercado para verificação dessas propriedades e quais são as etapas da construção de um elemento estrutural de concreto armado? Então, o que ele chama de gestor na obra, a gente chama de responsável técnico. Você tem que garantir que seja executado aquilo que o engenheiro que projetou aquela estrutura colocou no projeto. Então, para isso, você pode fazer alguns testes de verificação do material e você precisa conhecer as etapas de construção do concreto armado. Durante a visita cautelar nas edificações vizinhas à sua obra, os técnicos foram informados que uma dessas construções é feita em alvenaria estrutural. Quais são as principais diferenças entre esse método de alvenaria estrutural e o concreto armado convencional? Quais são os cuidados que os seus moradores têm que tomar na execução de reforma dos seus apartamentos? Então, isso tudo a gente vai responder lá no final da disciplina, mas que são perguntas que são feitas inicialmente antes da sessão, antes que vocês conheçam a teoria. Tá? Então, são perguntas que a gente guarda e responde lá no futuro. Na obra em que você trabalha, optou-se também pelo concreto armado, na maior parte da estrutura, e por laje alveolar, para vencer os vãos maiores. Você conhece outras opções para a estrutura vencer grandes vãos? Você será convidado a aprender outras alternativas e suas principais características e vantagens. Lembra-se que falamos nas unidades anteriores da norma de desempenho? Qual que é a relação entre essa norma e a durabilidade da estrutura? Então, se eu estou falando de desempenho, eu estou falando do quê? De durabilidade, de qualidade. Qual a relação dessa norma de desempenho com a estrutura da minha edificação? Também a gente vai responder isso durante a aula. E aí a gente entra na teoria dessa aula, né? Na construção de uma edificação, faz-se necessário garantir que ela seja estável, rígida e indeformável. Gente, ela precisa estar estável porque ela precisa ter estabilidade. Né? Se eu tiver uma edificação que ela não tem estabilidade, ela não tem condições de habitabilidade. Vocês concordam comigo? Então, para que eu tenha habitabilidade, para que eu tenha condições mínimas de permanência em um local, em um ambiente, no mínimo eu tenho que ter uma condição de estabilidade. Né? Ela tem que ser rígida, ou seja, eu não posso ter deformidades nessa edificação de modo que ela cause algum risco para mim, e ela tem que ser indeformável, ou seja, ela não pode ter deformidade, né? Ela tem que estar de acordo com o projeto, de acordo com a execução.
por meio de suas estruturas e de sua sustentação. Imagina que uma edificação e a estrutura dela está visivelmente deformada, e não tem estabilidade, não é rígida. E você não tem garantia de estabilidade, você não vai acreditar ali. Então, isso é o mínimo que tem que ter como garantia nessa estrutura. Essas estruturas, elas são escolhidas de acordo com o modelo proposto na concepção do projeto arquitetônico e são validadas ou alteradas na elaboração do projeto estrutural pelo calculista. Então, quando a gente está elaborando um projeto arquitetônico, normalmente, nos encontros das paredes, elas já são previstas as posições dos pilares, por exemplo. Então, eu tenho lá, quando eu estou falando, claro, do método convencional de construção, que são vigas, pilares e lajes. O arquiteto, ou quem está projetando aquela edificação, fazendo o projeto arquitetônico daquela edificação, ele imagina que no encontro daquelas paredes já tenham objetos estruturais ali. Só que ele não vai fazer o projeto executivo daquela estrutura, então ele passa para um engenheiro calculista, né, um engenheiro de estruturas, e esse engenheiro ele vai validar o projeto. E aí ele pode falar, olha, aqui eu vou precisar de um vão um pouco maior, eu vou precisar de uma espessura maior de parede, ou eu vou precisar de um espaço um pouco maior para esse pilar. E aí ele vai alterar o projeto arquitetônico de acordo com a volumetria dos objetos de concreto. Então, segundo a BNT-NBR 6118 de 2014... Tem uma questão, desculpe interromper, só para não perder o gancho. Quando você fala estável, rígido, indeformável, tudo bem. Não quer dizer estático, né? Porque é claro que você está falando de uma edificação aqui, mas se você falar para uma ponte estaiada, por exemplo, claramente ela não é estática, né? Parada. Né? Se botar uma referência ali, você não vê se mexer nada. Basta você ficar em cima de uma ponte, qualquer ponte, que você vê que ela balança, né? Então, eu imagino que não é uma questão de um defeito de projeto, né? É previsto os amortecedores e tudo mais, né? A gente já escutou essas histórias. Então, quando você falar estático, não quer, estável, né? Não quer dizer estático, ou quer dizer estático. Estático quer dizer parado. Exatamente. Estável quer dizer que é estável. Estático é outra coisa. Isso você vai aprender em teoria das estruturas, quando você vai ter diferenciações de estruturas isostáticas e de peristáticas. Quando a gente fala estática, de estrutura isostática e peristática, não necessariamente essa estrutura é isostática pela trepidação do solo. Nenhuma construção é estática, elas sempre são dinâmicas. Só que, aos olhos nus, elas são estáticas, porém, existem fenômenos que acontecem nas estruturas, que são fenômenos nas estruturas que vocês aprendem, estruturas hiperestáticas, que vão ter uma trepidação admissível, que tem não uma tensão admissível, mas que tem uma... como que eu vou usar o termo, gente? Fugiu a palavra da minha mente. Tem uma frequência na estrutura, e essa frequência ela é admissível para que aquela estrutura ela seja estável, mas estática, nenhuma estrutura. Inclusive, pontes, se forem estáticas, elas rompem. Pois é, exato. Né? Perfeito. Inclusive, outro exemplo que é muito conhecido, né, em regiões de terremotos, tipo Japão e tudo mais, as fundações, elas têm amortecedores, né, justamente para o prédio balançar e não transferir toda a vibração, né, a trepidação de um terremoto para a estrutura, né, para ter um sistema de amortecimento. Então, não é o caso do Brasil, infelizmente. Quando a gente fala de trepidação, de terremoto, o terremoto ele causa uma certa frequência no solo. E vamos supor que você tenha um prédio alto, um prédio baixo e um prédio de médio porte. 3 prédios de tamanhos diferentes. Se eu falo que que tem um terremoto na cidade, qual prédio que você imagina que vai cair primeiro? Mais alto. Não, Mais alto. Nem sempre. O prédio que vai cair primeiro é aquele que a frequência vai ser a mesma frequência do terremoto. Porque quando você tem a frequência do solo
se igualando à frequência da estrutura, você tem um fenômeno que acontece ali, que entra em colapso a estrutura. Eu esqueci o nome do fenômeno agora. Ressonância, por exemplo. Ressonância, isso, ressonância. Você entra em ressonância. Então, quando a gente fala de todos esses fenômenos, isso vocês veem em estruturas, mas é muito interessante, é bem legal mesmo. O que a gente vê nessa disciplina é mais os procedimentos de execução, não entra muito nessa parte teórica, mas é muito interessante de estudar, é bem legal mesmo. Não, eu só queria, para só concluir, né, deixar claro, né, porque às vezes dá uma estável e estático, né? Às vezes o pessoal assume a questão de estabilidade, a questão de estar parado, e não é isso, né? Estável é estável, né? É resultante de forças a zero, né? E vamos dizer assim, toda estrutura estática é estável, mas nem toda estrutura estável é estática, é isso, né? É mais ou menos isso. Não necessariamente, toda estrutura deve ser estável. Ela tem que, por exemplo, se você vai fazer um laudo para um comércio que está aberto e ele precisa de um laudo de estabilidade, você vai verificar todos os equipamentos de superestrutura e se estão em condições adequadas, se não tem fissura, se não tem rachadura, e você vai emitir um laudo de estabilidade. Isso não significa que você está fazendo um laudo com a frequência da estrutura. Você não está fazendo um laudo analisando a frequência da estrutura, o solo, nada disso. Você está fazendo um laudo visual. Você está vendo se aquilo está estável. Se aquilo tem uma condição de qualidade, se está mantendo aquele local adequado, e é um laudo de estabilidade. Nada tem a ver com se ele está isostático ou não. Perfeito. Tá bom. Entendido. Obrigado. Nada. Então, segundo a BNT-NBR 6118, que é de 2014, o modelo estrutural é um conjunto de unidades ou elementos básicos que possuem uma função estrutural e que, quando unidos, devem resistir aos esforços. Deve ser possível em projeto simular os caminhos das ações que chegarem aos apoios da estrutura, que são os elementos da fundação. Aqui não veio a imagem. Mas no projeto você deve imaginar onde que age toda a carga da estrutura, como que ela se distribui nos pilares, como ela se distribui nas vigas, e das vigas, como que elas se distribuem para os pilares, e dos pilares, como elas se distribuem para as fundações, e da fundação, como se distribui para o solo, se é de uma forma direta, de uma forma indireta, rasa ou profunda. Ainda segundo essa norma, as estruturas devem ser projetadas para atender os requisitos de qualidade que dizem respeito à segurança, ao desempenho e à durabilidade. Então, lembra que a gente falou da norma de desempenho? Ela pede 3 coisas: a segurança, o desempenho e a durabilidade. A segurança ela é atendida quando a estrutura suporta ações ao longo do tempo de duração de sua vida útil, sem ruptura e com equilíbrio. É comum que os usuários relacionem a segurança à ausência do colapso, ou seja, desde que uma edificação se mantenha erguida, ela está segura. A norma de concreto, a BNT-NBR 6118 de 2014, ela afirma, no entanto, que é necessário manter também o equilíbrio estático para que a estrutura da edificação esteja segura. Com base na definição da norma, é possível citar 2 exemplos clássicos da perda de equilíbrio estático. Então, por exemplo, a Torre de Pisa, apesar dela não ruir, ela apresenta um desequilíbrio estático, já que no seu topo é visivelmente deslocado com relação à sua base, e esse deslocamento ainda é crescente. Então lá você não tem um desempenho daquela edificação, daquela estrutura, né? Você teve ali um comprometimento daquela estrutura porque ali você tem claramente um desequilíbrio, né? Você tem ali um fundamento do solo e um deslocamento daquela estrutura. Outro exemplo é a ponte de Tacoma na Rouse. É uma construção famosa pelo seu modo de colapso a partir da ressonância causada pelo vento. Então o vento ele entrou na mesma vibração que tinha naquela ponte, causando o efeito de ressonância, né? Alguns autores contestam essa suposição e acreditam que o ocorrido é aeroelasticidade.
que aí é uma teoria que vocês podem dar uma olhada nisso com mais aprofundamento. Antes de entrar em colapso, a ponte ela se manteve em pé, porém com uma deformação excessiva, que já caracterizava a perda do equilíbrio estático. Aí você pode ver o vídeo, que tem lá o link na apostila, e você consegue ver talvez o momento que ela tenha sofrido esse colapso. Ixi, voltou tudo. O desempenho adequado em serviço é alcançado limitando-se à magnitude das deformações e fissuras. Isso porque, ainda que algumas deformações e fissuras não gerem colapso, podem comprometer demais sistemas de edificação, quando não estruturais, e gerar desconforto aos usuários. Por fim, as estruturas elas devem possuir uma durabilidade tal que se garanta a sua conservação frente às condições ambientais durante a sua vida útil. Então não adianta falar assim para mim, mas se não tivesse aqui na praia, teria durado mais. Não, você deveria ter construído de acordo com a condição ambiental. Então essas interferências elas devem ser previstas e a estrutura deve ser construída de acordo com a condição ambiental. E aí vem uma reflexão. Escolhe-se um modelo construtivo em função da sua disponibilidade do material da região, o orçamento disponível, e os incentivos fiscais. Tradições locais também, né? Imagina que você chega em um bairro cheio de casas que são de estrutura convencional, que é concreto, enfim, alvenaria de vedação, e de repente você vem com uma construção totalmente de madeira, né? Você causa aquele impacto. Então, geralmente, você tem esses modelos construtivos de acordo com essas possibilidades, que é o material da região, o orçamento disponível, as tradições locais. Os conhecimentos do projetista também são levados em consideração, porque se você tem um local que forma pessoas para construírem edificações de concreto convencional ou de metal, eventualmente, e de repente você quer uma construção que seja de outro tipo de material, você deve contratar pessoas de fora dali que vai encarecer muito seu projeto. Então você tem que levar isso em consideração também, né? Você consegue imaginar o porquê o concreto armado é amplamente utilizado e quais são os seus insumos e como sua disponibilidade no país impacta essa escolha? Gente, o concreto você acha em qualquer casa de material de construção, né? Ele é um insumo muito utilizado. Ele é um material que se adequa a muito tipo de projeto. Você pode fazer ele tanto em loco quanto ter estruturas pré-moldadas. O custo dele de construção é muito competitivo com outros tipos de material. A mão de obra é muito facilitada porque você tem vários tipos de profissional que estão acostumados a lidar com esse tipo de material. Então, a nossa escolha em cima do concreto é justamente pela oferta e pela nossa mão de obra, né? Outros materiais são tão bons quanto? São, mas quais seriam os transtornos de escolher outros materiais em edificações específicas na hora da construção? Então, a seguir, nós trataremos de alguns sistemas construtivos empregados para vencer vãos na engenharia e daremos destaque ao concreto armado, já que trata mais largamente, Pessoal, você está escutando ele? Você pode voltar esse último minuto aí? Pelo menos o meu cortou. Sem áudio para mim também. Esse último minuto que você falou. Aqui? Não, eu não sei. Isso, a hora que você falou por que usava... Não, querido. Calma. Aqui? Desse? Estava falando que no Brasil é muito usado o concreto armado, que o pessoal é uma mão de obra menos especializada, a partir daí. Isso. A gente acha o concreto armado em várias casas de material de construção, ele é muito disponível, o preço é muito competitivo. Imagina se você usar outro tipo de material, você vai ter que trazer a mão de obra especializada, que você não vai encontrar facilmente, você vai ter um material com preço que não vai ser tão equiparamente viável, né? Então, o concreto armado ele é muito utilizado por N motivos, inclusive pela nossa tradição mesmo.
Então, a seguir, nós trataremos de alguns sistemas construtivos que são empregados para vencer vãos na engenharia. Quando a gente fala vãos, a gente fala de distâncias, né? E daremos destaque ao concreto armado, já que se trata do mais largamente empregado na construção civil brasileira, principalmente nos edifícios. Então, o concreto, ele é uma mistura do aglomerante, usualmente é o cimento, né, que é o nosso principal aglomerante, com água e agregados, normalmente areia e brita, que são os nossos agregados graúdos e os nossos agregados miúdos, além de adições de aditivos que podem ser incorporados. Pessoal, isso é materiais de construção civil. Os aditivos eles podem ser utilizados em várias oportunidades, seja para melhorar uma propriedade do concreto, para deixá-lo mais impermeável ou para deixá-lo mais a palavra está fugindo. Eu acho que hoje eu estou já com aquele amigo Alzheimer, para deixá-lo mais fácil de manuseio, né, para que a gente consiga fazer a aplicação adequada dele nas peças de concreto. Enfim, são N tipos de aditivos que podem ser utilizados na preparação desse concreto. As adições minerais, elas têm finalidade de melhorar as propriedades do produto final, reduzindo a porosidade do concreto. Se está reduzindo a porosidade, está reduzindo o índice de vazios. Então, está reduzindo a chance daquele material ter água permeando após pronto, né? Já os aditivos químicos, eles são substâncias misturadas ao concreto fresco como plastificantes, para melhorar a trabalhabilidade e aumentar a fluidez do concreto fresco, acelerar ou retardar a pega. O que isso significa, gente? Se eu estou melhorando a trabalhabilidade, eu estou conseguindo acrescentar esse concreto em locais que, por exemplo, como ele tem areia e brita, que são agregados, dificultaria muito eu acrescentar esse concreto em pequenos locais. Se eu coloco um aditivo que melhora a trabalhabilidade, eu consigo mais fluidez nesse concreto. Então, eu consigo dissipar ele de uma forma melhor no objeto que vai ser concretado. E aí eu consigo tanto acelerar quanto retardar a pega para eu conseguir moldar o objeto de concreto. E aí o concreto convencional... Oi? Oi, Fê, só uma dúvida rápida. Quando a gente fala de trabalhabilidade, enfim, tem alguma coisa a ver com o número de slump dele? Sim, tem sim. A gente vai falar do slump lá no final. Ah, tá, beleza. Mas o slump, deixa a gente trabalhar no final, que eu acho que vai ser melhor. Tá, beleza. Então, o concreto convencional, que é mais utilizado, não é bombeável e atinge resistência na ordem de mais ou menos 50 megapascal. Há também o de alto desempenho, confeccionado com adição, né, com aditivos, que melhoram as suas propriedades e elevam sua resistência. A versão bombeável ela é empregada quando se deseja alcançar elevadas alturas na concretagem. Então, para você bombear é quando você não consegue ter uma logística desse concreto de uma forma muito facilitada, e aí você tem um concreto bombeável que você tem um lançamento lá por aquelas mangueiras. O seu lançamento é realizado por meio de uma bomba, da qual uma mangueira que leva o material até o local da aplicação. Eu não sei se eu coloquei imagem, mas eu acho que eu coloquei. Para passar pela mangueira é necessário que o concreto esteja mais fluido, então você pode ter aditivos ali para deixar ele mais fluido, para ter mais trabalhabilidade, porém seus componentes não podem se desagregar. Essa condição é alcançada por meio dos aditivos químicos superplastificantes, que vão mexer na trabalhabilidade do concreto. O concreto autoadensável também é dosado com a incorporação de um aditivo químico que o torna mais fluido para ser empregado em peças com elevada quantidade de armação ou concretagem de peças delgadas. O que isso significa? Aqui tem uma ilustração. Está vendo que nessa concretagem eu tenho uma armação que ela tem várias peças ali de aço? Imagina que para eu colocar concreto no meio de todas essas peças, eu posso ali, de repente, não ter tomado cuidado e ter deixado alguma parte sem concreto.
Então, para isso não passar batido, eu tenho um concreto de alta fluidez, que é um concreto de melhor trabalhabilidade, e eu acrescento o concreto no meio nessa armação, de modo que eu preencha todo esse espaço e não permita que fique um vazio ali dentro, né? Mesmo que tenha muita armação. E permita também que as minhas britas, a minha areia também circule ali junto com o meu aglomerante, no meio daquele concreto todo, e preencha todos os espaços, porque minha trabalhabilidade vai vir bem melhor com essa mangueira que vai despejando o meu concreto. É claro que depois que eu faço essa concretagem, eu também tenho uso de alguns vibradores que eu posso colocar ali para dar uma vibrada no concreto e espalhar melhor e evitar que tenha bolha ali dentro, tá? Diversos fatores impactam a qualidade do concreto e, consequentemente, sua resistência e durabilidade. Durante a dosagem, os materiais eles devem apresentar qualidade satisfatória, portanto, deve-se ficar atento à variedade do cimento e à granulometria dos agregados e presença de impurezas, e a água deve ser limpa e livre de agentes agressivos. Então, gente, eu estou fazendo concreto. Se eu for produzi-lo na obra, produzi-lo em loco, eu não posso utilizar cimento com validade vencida, tenho que tomar muito cuidado, porque isso pode mexer na resistência do meu concreto. Os agregados devem ser especificados, devem ser dosados e especificados de acordo com o projeto. Eu não posso ter, por exemplo, areia suja. Os meus agregados eles devem estar limpos de impurezas, né, tanto miúdos quanto graúdos. A minha água ela deve ser limpa, isso é óbvio, né? Eu não vou pegar uma água ali do rio do lado e vou fazer meu concreto, porque isso vai influenciar, porque se minha água tiver contaminação biológica, química, enfim, tiver qualquer tipo de agente ali presente, eu vou contaminar o meu concreto e ele vai perder resistência. Eu vou estar produzindo ali um concreto de baixa qualidade. Depois de garantidas essas condições, o proporcionamento das quantidades deve ser correto, ou seja, a dosagem de todas as dosagens não. Fugiu a palavra de novo, gente. Hoje o Alzheimer tá legal aqui comigo. A quantidade de todos os... Fugiu. Quando a gente fala que a gente vai dosar o concreto, gente... Proporção? As proporções, exatamente. As proporções dos elementos, seja água, cimento, areia, aglomerante, enfim, tem que estar tudo correto. Pois a falta ou o excesso pode afetar, de um componente, né, pode afetar a qualidade do produto final. Por exemplo, a relação de água e cimento, que é o fator AC, precisa ser rigorosamente avaliada e garantida, pois a falta de água dificulta a mistura e pode impedir a completa reação do cimento. Como a gente sabe, o cimento é aglomerante e ele reage com a água. Se não tem água, o cimento não reage, então pode ser que tenha um problema ali na reação. Por outro lado, o excesso de água acumula-se na pasta e gera vazios, que são os poros, porque assim que a água evaporar, eu vou ter um enorme número de vazios ali na minha mistura. Enfraquece a matriz, que seria a minha pasta. Por fim, o lançamento do concreto deve ser adequado de maneira que seus componentes não se desagreguem. Então, se você tem uma mistura que está toda desengonçada, digamos assim, com muita água, por exemplo, que ela não tem liga, na hora que você vai lançar o concreto, você vai perceber que aquela mistura está com os componentes desagregados e não tem aquela conectividade entre os elementos. Após lançado, o próximo passo é a hidratação da peça por período suficientemente longo, de modo a impedir a evaporação precoce da água, antes que o cimento reaja completamente. Esse procedimento recebe o nome de cura. Nas obras, é usualmente realizado por meio de molhagem das peças durante as primeiras horas do dia, pois a etapa de acabamento do dia anterior já terá sido finalizada. O tempo de molhagem de 2 dias ou mais depende do projeto estrutural da obra. Esse tempo varia em função do tipo de cimento empregado e da reação de água-cimento da mistura. Então, gente, hidratar as peças de concreto é imprescindível, porque quando o cimento está reagindo com a água ela vai evaporar. Então, nesse processo de cura do concreto, você precisa hidratar essas peças estruturais de modo que toda a água evaporada seja substituída por uma nova água e você não tenha ali uma reação, durante a cura, uma reação que prejudique sua estrutura.
Ô, professor, e quando que eu sei que é a hora de parar? Você tem ali pelo menos 2 dias para hidratar essas peças, mas vai variar de acordo com o seu projeto de estruturas. Geralmente, as peças maiores que vão ter mais concretos, que são as lajes, tem mais tempo de hidratação. Mas isso tem que estar especificado no projeto estrutural do engenheiro estrutural. Ok, obrigada. Quanto a estacas, enfim, que está no solo, precisa molhar o solo ou não precisa? Como elas já estão no solo, fica difícil da gente molhar o solo, né? O que você pode fazer é molhar a superfície da sua fundação, se você ainda não tem uma superestrutura construída em cima. Então, por exemplo, você tem ali a superfície da sapata. Se você tem contato com aquela superfície ou com a superfície de um bloco, você pode hidratar aquela parte de cima. Ah, tá, beleza. Até Obrigada. porque se você for molhar o solo, você vai molhar a base e a base ali não vai ter muito sentido. Exatamente isso que eu ia falar, né? Porque geralmente as construções aí tradicionais são, você tem as brocas, né? Aí sobe e tem aquele bloco de coroamento que o pessoal erroneamente chama de sapata, né? Que é o que você vai ver, né? Por um tempo. Se você jogar, só vai molhar a superfície do bloco de coroamento, né? Não vai... As brocas mesmo, não tem nem como, né? Mas, Sim, as brocas, elas são pré-fabricadas, elas já vêm curadas. Não, a broca é aquela que você vai que você abre com o trado, a tradicional, né? Que você abre com o trado, tá. e depois põe as ferragens e enche do braço mesmo, né? Mas eu imagino pelo fato de estar inserido na terra, né? A troca de calor é bem menos intensa do que uma viga, um pilar ou uma laje que está no ar, né? Perfeitamente. Então, eu acho que deve sofrer bem menos, deve ser uma evaporação bem mais gradual, né? Matou a charada. A transferência de calor é bem menos intensa do que ao ar livre. A evaporação é bem menos intensa. Então, para a confecção das peças estruturais, emprega-se o concreto armado, né, que a gente chama de CA, com barras que vai de C25 a C50 e fios de C60 de aço, sendo que a numeração indica a resistência característica ao escoamento, que seria o FYK. Conforme definição da própria ABNT-NBR 7480, os fios eles apresentam o seguinte diâmetro em milímetros: 2.4, 3.4 e vai até o 10. Já as barras, elas são encontradas também em milímetros e elas começam em 6.3 e vão até 40 milímetros. Então, os fios eles são um pouquinho mais finos, né? E as barras elas são um pouquinho mais espessas. Fornecidas com 12 metros de comprimento. Então, elas podem ser fornecidas aí com 12 metros de comprimento. Nas obras, é comum nomear as barras em função do seu diâmetro, em polegadas. Lembre-se que para 1 polegada tem aproximadamente 25 milímetros. Então, dessa maneira, os profissionais de canteiro referem-se às barras de 12,5 milímetros como barras de meia polegada e chamam as barras de 25 milímetros como barra de 1 polegada. A figura 3.8 mostra as barras de aço com nervuras para sua ancoragem no concreto. Segundo a norma citada anteriormente, somente as barras de categoria CA25 e os fios de CA60 podem não apresentar essas nervuras. Por outro lado, é obrigatório que as peças CA50 sejam nervuradas, que compõem a maior parte das armações das estruturas. Então, a maior parte da armação de todas as peças de concreto é feita em CA50 e todas elas devem ser nervuradas. O que são nervuras? São essas superfícies nervuradas que vocês veem, que tem um contato maior na superfície com o concreto, fazendo uma espécie de contato, como que eu posso usar a palavra, gente? Contato na área da superfície áspero, mesmo. atrito, né? Ele meio que trava, né? Isso, Quando entra nos poros, exatamente. ele faz um travamento, né?
Exato. Imagina que se toda essa área ela fosse lisa, não ia ter todo um atrito com o concreto. Então, as barras CA50, como elas são nervuradas, elas têm esse atrito muito maior com o concreto, porque elas têm essas nervuras que vão entrar em atrito. E isso é obrigatório para a CA50. Então, o trabalho em conjunto com o aço do concreto torna possível graças à ancoragem do primeiro ao segundo. Proporcionada pela aderência reforçada pelas nervuras das barras, além das dobras nas barras exigidas em projeto. Então, as nervuras, elas garantem que essa aderência do concreto seja feita às barras de concreto, além de, é claro, algumas dobras nas barras que são feitas dentro das formas, que na hora da concretagem, essas dobras elas vão segurar o aço nas peças de concreto. O concreto apresenta considerável resistência à compressão, já que pode atingir valores superiores a 100 megapascal. Em concretos especiais. Porém, ele tem uma resistência à tração muito menor, sendo praticamente desprezado em alguns projetos. Por outro lado, o aço ele possui uma resistência à tração muito boa, como a compressão também, o que viabiliza o emprego dos materiais em conjunto à medida que ele supra a eficiência do concreto. Então, imagina assim, eu tenho a disponibilidade do concreto muito alta, eu tenho um custo baixo disso, uma mão de obra barata, só que o concreto não é bom em tração. Só que eu sei que o meu aço ele é resistente à tração. O que eu faço? Eu vou unir um pouco do aço ao meu concreto, vou ganhar resistência à tração e não vou ter um custo tão alto como eu teria se a minha peça inteira fosse de aço. Um exemplo desse trabalho em conjunto ocorre em uma viga que é submetida à flexão, que tende a sofrer tensões de compressão na sua parte superior e tensões de tração na parte inferior da sua seção transversal. Já vou mostrar. Nesse caso, o aço é importante, principalmente na parte inferior, que está sujeita às tensões de tração, as quais o concreto por si só não seria capaz de suportar. Então aqui, por exemplo, ó, olhem só para a figura de cima. Essa figura A. Nós temos só uma viga de concreto e ela não tem aço. É só o concreto. Se nós observássemos, essa viga ela está sendo... tem dois esforços nela e está fazendo com que ela tenha um esforço em cima, na parte superior de compressão, porque a peça ela vai se unir na parte de cima, e embaixo de tração, porque ela vai ser estirada na parte de baixo. Então, nessa parte de baixo, eu teria uma tração da viga. O que eu sei? Que o meu concreto ele é muito bom em compressão. Então, na parte de cima, ele suporta bem. Tanto que, se vocês observarem aqui essa parte de cima, o meu concreto ele não desune na parte de cima. Mas olha na parte de baixo. Tanto o lado direito vai para o lado direito, a força, quanto do lado esquerdo vai para o lado esquerdo. Ele sofre uma tração. Então, essa peça ela tende a descolar. Então, o que a gente faz? Nessa parte de baixo, a gente acrescenta o aço, né? A nossa armadura. Aqui a gente evita as fissuras, nesse caso, e a gente faz uma dobragem, nas extremidades desse aço para que ele se mantenha coeso ao meu concreto. Já que o meu aço ele é resistente à tração, ele vai evitar que eu tenha aqui um rompimento dessa peça, e ele vai dar resistência a esse meu concreto armado. Analisando essa viga na seção transversal, eu sei que no centro dela eu tenho uma zona neutra, na parte de cima dela eu tenho uma resistência à compressão, que o meu concreto suporta muito bem, não preciso acrescentar nada de aço, só que no meio para baixo eu tenho aqui um esforço de tração, que o meu concreto não é muito bom, e por isso eu acrescento o aço para ganhar a resistência da tração. Ficou claro? Ô, Sim. Felipe, a figura A ocorreu o cisalhamento, ocorreu esse corte aí porque não tinha ferragem, é isso? Exatamente. Ele não tá. era E a armado, segunda ele era um concreto comum. Então, tá. Aí a segunda teve essa inclinação por conta da ferragem, aí que eu travei, que eu não entendi. Mesmo com o ferro, por que ficou desse jeito? Não.
ele está evitando que tenha essa ruptura, né? O máximo que pode acontecer seriam fissuras, mas que não vai acontecer, porque o meu aço ele vai suportar toda a tração daquela peça. Ele não vai deixar que a tração rompa meu concreto. Ah, então a B está justificando a primeira, justamente se acontecer qualquer coisa, o ferro está segurando ele. Exatamente. Ah, entendi. De posse do projeto estrutural em obra, os carpinteiros montam as formas de madeira, que também podem ser metálicas, plásticas, etc. E as formas, elas são estruturas provisórias que servem para garantir a forma da peça, conforme idealizada, depois de seca. Para montar as formas de madeira, geralmente são empregadas as chapas compensadas ou as tábuas. Da mesma forma que a gente utilizava para fazer as formas de fundação, a gente utiliza as placas para fazer as formas de pilar e vigas. Com a montagem das formas, posicionam-se as armaduras, né, com arames, apoiadores e espaçadores, para garantir que todas as armaduras fiquem nas posições que estavam em projeto, que garantem seu recobrimento mínimo por concreto. O que é o recobrimento mínimo? Que o concreto cubra aquela armadura, né, que tem ainda a espessura de concreto suficiente para o recobrimento total dessa armadura, para que o aço não fique exposto ao ambiente da concretagem. Porque imagina se o aço fica exposto, gente. O aço, ele oxida. Se o aço fica exposto, ele vai oxidar. Se ele oxida, ele perde o atrito com o concreto. E aí você tem um problema na sua estrutura. Então você tem que cobrir toda a armadura que está dentro da peça. Com a finalização da armação, o concreto deve ser lançado nas formas e vibrado para garantir total envolvimento das barras de aço. Então, fez a forma, colocou a armação, concretou, vibra o concreto tem que garantir total cobertura da armação de aço, você envolveu tudo, finalizou. Em formas de pilares, uma solução para vibração de concreto da base, que pode não ser alcançado pelo mangote de vibração, é a execução de janelas na forma, posicionadas próximas da base, ou em altura intermediária. Com esse recurso, é possível alcançar o concreto que fica no fundo, para que esse seja corretamente adensado. Então, você faz um primeiro lançamento de concreto, vibra esse concreto, depois você lança de novo e vibra novamente. Na prática das obras, é usual o emprego de sistemas mistos nas formas de madeira e travados com peças metálicas, conforme mostra a figura 3.10. Então, aqui a gente tinha chapas ali de carpintaria, né, de madeira, mas também tem algumas peças em metal fazendo o envolvimento, o escoramento dessas peças, que é um sistema misto, madeira e aço, para fazer o escoramento dos pilares. Tem-se optado nas obras por utilizar concreto comprado em usinas especializadas em produzir esse material, segundo as especificações de cada projeto. Com isso, economiza-se tempo e garante-se a qualidade do material empregado. Aí você não tem todo o trabalho de produzir o concreto em obra, não tem todo um descarte, você economiza tempo, tem uma limpeza maior, enfim, é um pouco melhor. Assim que o concreto chega à obra no dia da concretagem, o responsável pelo recebimento confere a nota fiscal que acompanha o caminhão betoneira para verificar o tipo de concreto, se ele é bombeável ou não, por exemplo, a resistência, o slump, a brita empregada, se tem adições, né, se tem aditivos, etc. Ele vê tudo na nota fiscal. Caso as informações relatadas estejam corretas, procede-se ao teste de abatimento de tronco do cone, que é o slump test, que a gente vai ver lá na frente como ele é realizado, que ele segue a norma BNT NBR 12.655 de 2006. Esse teste, que é o slump test, ele mede a fluidez do material em milímetros ou centímetros, e enquanto isso são moldados corpos de prova cilíndricos como amostras para avaliação posterior à sua resistência à compressão axial. Então aí você tem dois casos. Você vai fazer o slump test e você vai fazer moldes de corpos de prova para você fazer testes posteriormente. Caso o concreto possa ser aceito, ele é lançado na forma e passa pelo processo de cura, enquanto atinge a resistência esperada em projeto. Enquanto se espera o ganho de resistência das peças para iniciar a retirada das formas e do escoramento, são realizados ensaios de compressão axial
para medir a resistência das amostras. Esses ensaios de compressão visam levantar a curva do crescimento da resistência à compressão do concreto em função da sua idade. Por isso, adapta-se diferentes datas de rompimento para o mesmo lote. Então, pessoal, você vai estar lá com o seu concreto tendo cura na obra. Aqueles corpos de prova que você separou, você vai romper esses corpos de prova em um determinado momento. Assim que você for rompendo, você vai perceber que a resistência do concreto que você deixou no corpo de prova vai aumentando e você vai ter uma curva ali de aumento de resistência em relação ao tempo que você deixou aquele corpo de prova preparado para romper, né? E só quando você atingir a cura do concreto que você vai retirar o escoramento e as formas para deixar os seus pilares e as suas vigas e lajes, enfim, sem escoramento e conseguir deixar já a estrutura estável, né? Essas datas de ensaio, elas podem ser, por exemplo, 7 dias, 14 dias e 28 dias. E a retirada dos escoramentos, ela está condicionada à evolução da curva da resistência, podendo ser feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir às ações que atuam sobre ele, não conduzindo a deformações inaceitáveis. No projeto estrutural, deve constar esses valores mínimos de resistência à compressão para a movimentação das escoras. Então, se lá no projeto está falando assim, as escoras podem ser retiradas assim que o concreto atingir tanto de resistência, aí você rompe o corpo de prova e atingiu a resistência, você vai lá e retira as escoras, porque aquela estrutura já pode ter as suas escoras e as formas retiradas, porque já atingiu a resistência necessária, pelo menos para a retirada do escoramento. Além do concreto convencional, é possível executar uma edificação, inclusive os prédios, em alvenaria estrutural, que é uma metodologia que emprega blocos de concreto ou cerâmicos com resistência superior aos blocos de vedação. Óbvio, né, gente? Porque se eu colocar bloco de vedação para fazer estrutura, eles vão se romper. Por isso que a resistência dos blocos estruturais são bem maiores. As paredes elas podem receber armação ou não, dependendo do porte da construção. Outra característica das edificações é que Outra característica das edificações é que seus usuários não podem realizar cortes nas paredes. Gente, isso é muito comum, muito discutido, muito debatido, tá? Tem muito profissional na área de reforma que quer tirar a parede aqui, quer rasgar a parede ali, quer mudar ponto de iluminação e para isso faz um corte na parede. Ah, mas eu quero colocar um balcão aqui, vou e tiro uma parede. Isso não pode acontecer em edifícios com alvenaria estrutural. Então, mudar layout de ambiente é impossível quando tem alvenaria estrutural. Não pode fazer alteração em estrutura. Nem fazer qualquer outras alterações nas vedações. Pois as paredes elas possuem função dupla. Além de fazer vedação do edifício com o ambiente externo, elas são a própria estrutura da edificação. Elas não têm pilar e viga, tá? Nessas construções, é muito comum que se afixem nas áreas comuns placas indicando que a edificação é de alvenaria autoportante, com avisos de que não se deve retirar paredes. Então, pessoal, se você vai fazer uma reforma em algum condomínio, algum apartamento, e você tem ciência que aquela alvenaria é uma alvenaria autoportante, é uma alvenaria estrutural, você não faça nenhum tipo de modificação na alvenaria, nenhum corte para passar um duto, nada. Mudança de ponto, faz o mobiliário e passa o eletroduto por dentro do mobiliário. Não mexa na alvenaria autoportante, porque isso é um risco, ela é estrutural. Aqui eu coloquei duas imagens explicativas, né? Como vocês podem ver, a alvenaria estrutural ela é feita por blocos estruturais, ela não tem nem vigas e nem pilares. A única coisa que esse tipo de construção tem são as lajes, né? Então, entre os pavimentos, você tem ali a sequência de blocos construídos, e entre os pavimentos você tem a laje, que geralmente são lajes que podem ser pré-fabricadas ou lajes que podem ser fabricadas em loco. Há diversos outros sistemas construtivos com função de superestrutura. Então, lembrando que superestrutura é aquilo que a gente vê além do que está acima do solo. E essas superestruturas podem ser não só de concreto armado moldado em loco, mas elas podem ser de alvenaria estrutural, de concreto pré-moldado, que são estruturas pré-moldadas,
concreto protendido, construções em aço, construções em madeira, em vários outros tipos de material. Aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, uma construção com a superestrutura de madeira. Então, como vocês podem ver, os pilares e as vigas são de madeira, né? É uma construção que eu particularmente achei muito de bom gosto. Eu trouxe só para ilustrar as vigas e os pilares, mas gostaria que vocês comentassem um pouco dela. Sem comentários? Não, os pilares, dá para ver, são bem óbvios, né? As vigas seriam o quê? Por exemplo, nessa janela de cima, aí perto, na parte superior, dá para ver em cima da janela uma madeira mais grossa na horizontal, essa seria uma viga. Aqui tem uma viga, ó, aqui tem outra viga segurando o telhado, né? Aqui na parte do telhado, aqui a gente vê que não tem um beiral de recolhimento de água, mas aqui tem uma viga de madeira também. Sim. Bem americano, né? Norte-americano. Sim, sem dúvida. Ô, Fê, aproveitando, em comparação à capacidade de resistência, né, de madeira em concreto, é muito distante ou resiste bem a compressão e a tração, essas vigas de madeira? As vigas de madeira são muito resistentes mesmo. Elas têm uma resistência muito boa. Isso você vai ver, as propriedades da madeira, você vê em material de construção civil. Mas a madeira, por si só, ela é muito resistente, tanto à tração quanto à compressão. Desde que ela seja estritamente especificada, que não tenha nós nas peças de madeira, ela é muito resistente. Independente da região que ela tiver, se é calor, se é frio. Madeiras estruturais, elas sofrem todo um tratamento para que elas sejam empregadas em um tipo de projeto. Então, quando você tem uma madeira empregada num projeto, ela tem todo um tratamento para ressecar essa madeira, para ter todo um tipo de tratamento para ela se tornar estrutural. É claro que, por exemplo, uma porta de madeira numa edificação comum, ela retrai, ela expande de acordo com calor, frio, chuva, etc. Mas quando a gente está falando da madeira na estrutura, essa madeira de estrutura, ela passou por todo o tratamento. Peraí, só um minutinho. Eu achei que ia espirrar, não espirrei. Ela passa por todo um tratamento para ser estrutural. Então, ela é um material que ela, teoricamente, não deve nem expandir, nem retrair de acordo com as condições ambientais. Então, essa casa aí não faz barulho, né? Depende, se você estiver andando nela, ela vai fazer barulho. Entendi, professor. Como assim, barulho? Não, é porque eu estava lendo um artigo aí que diz que conforme vai dilatando a madeira, ou outro tipo de material, ou sei lá, ela fica um pouco mais folgada, né, com o calor, ou quando ela se retrai no frio, ela faz alguns barulhos na casa, né? É uma teoria da conspiração aí, né? Não, mas é basicamente assim. A madeira, ela tem essas propriedades de ter deformação na volumetria quando ela não é tratada para ser estrutural. Quando ela é tratada para ser estrutural, ela não tem esse tipo de problema. Entendi, obrigado. Não. Também temos as superestruturas de metal. Então, eu coloquei tanto na fase da construção quanto uma edificação já acabada. Aí, do lado direito, é a casa dos alunos da Anhanguera, que são ricos. Deus proverá, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tomo essa posse. Me chama quando conseguir. Amém, professor. E eu tenho uma estrutura de concreto protendido. Alguém sabe o que é concreto protendido? MASP é um ícone, um símbolo. É quando o aço é esticado, né? Ou... Isso. Antes da concretagem,
a gente faz um estiramento do aço, isso é, a gente estira o aço nas duas pontas, de modo que ele seja tracionado, né? Concreta, e aquele aço vai comprimir o concreto. Então, essa proteção de concreto, ela vai possibilitar que eu construa grandes vãos com um aço mais esbelto, um pouco mais fino. Então, vai me dar essa propriedade ali dos grandes vãos, que é o caso do MASP, por exemplo. Lindo, né? Pode admirar. Alguém aqui não conhece o MASP? Todo mundo conhece? Eu conheço, vira e mexe, eu dou um rolezinho lá. Gosta da Paulista, né? É o auge. Eita. Então a gente pode fazer depois, quando voltar às aulas normais e tal, a gente pode marcar algumas visitas técnicas e a gente pode ir lá conhecer o MASP, conhecer a arquitetura dele. Então aí o Souza, que é um autor de 2008, ele argumenta que o aço ele é bastante empregado na construção civil devido às suas boas características estruturais. Só deixa eu admitir mais um aluno, Daniel Paulino. Elevada resistência à tração, a plasticidade, a dureza, a ductibilidade, etc. No emprego em conjunto com concreto, aparece nas estruturas de concreto convencional, pré-moldadas e as protendidas. Nas construções feitas com concreto pré-moldado, as peças são armadas e moldadas separadamente e adquirem resistências antes de receberem o carregamento da edificação. Quando prontas para uso, elas são montadas no canteio por meio de gruas e guindastes. Um outro sistema que envolve aço e concreto, bastante empregado para vencer grandes vãos, é o concreto protendido, como a gente viu no exemplo do MASP. Segundo o Veríssimo e o César Júnior, são introduzidos esforços prévios na peça de concreto armado por meio de cabos de aço específicos para esse fim. Nessa técnica, o concreto tende a fissurar menos, o que aumenta a sua durabilidade também. E é possível também vencer vãos maiores, obter sensações mais esbeltas, com maior resistência à fadiga. Devido a essas vantagens, a proteção ela é bastante empregada na confecção de concreto pré-moldado, em tirantes para contenção de terra, em lajes e vigas moldadas em loco, e quando se deseja vencer vãos maiores em estruturas cilíndricas como silos e reservatórios. Além do seu emprego em conjunto com concreto, é bastante usual na engenharia o uso de estruturas metálicas, formadas por perfis e chapas de aço, conectadas por meio de soldas, parafusos ou outras técnicas. Esse sistema é bastante industrial e possibilita, assim como os pré-moldados, a montagem das peças no canteiro, por meio de guindastes, ou seja, menos sujeira na obra. Por outro lado, tais construções demandam um planejamento bem mais ajustado do cronograma, pois são viáveis economicamente quando não há atrasos e menor prazo, e a diminuição de funcionários compensa maiores gastos com materiais e equipamentos. Então, requer uma mão de obra mais especializada, porém, quando não tem atrasos, porque se você atrasar, você vai gastar muito mais para a execução desse tipo de obra. Existem outras alternativas estruturais para as edificações, tal como a alvenaria estrutural que a gente viu, a madeira, a laje alveolar. Além de conhecer outros sistemas disponíveis, é importante que o profissional envolvido na concepção e na execução conheça os requisitos de qualidade e desempenho estrutural. Com essa abordagem, em 2013, foi editada a BNT NBR 15.575, abordada nas sessões anteriores, sobre qual apresentaremos brevemente os requisitos relativos ao tema dessa sessão. A norma explicita as condições mínimas de desempenho relativas à resistência do sistema estrutural aos deslocamentos e fissuras permitidos, a resistência contra impacto e as exigências quanto aos guarda-corpos e parapeitos e sobrecargas em tubulações. Todas as demandas estão de acordo com as normas anteriores relativas às disciplinas específicas. Além dos itens apontados anteriormente, as estruturas devem ser capazes de dificultar o princípio e a propagação de incêndios. Por exemplo,
As paredes estruturais de habitações com até 5 pavimentos devem apresentar resistência com 30 minutos contra fogo, possibilitando fuga dos usuários. Já os entrepisos e suas estruturas, no caso de edificações com múltiplas famílias, com altura entre 12 e 23 metros, devem resistir pelo menos em 60 minutos, porque elas são mais altas e necessitam que todas as famílias tenham condições de sair do edifício. No item de durabilidade, a norma trata da vida útil do projeto, que a gente chama de VUP, que no caso das estruturas deve ser de pelo menos 50 anos. Então, se você é responsável técnico pelo projeto ou pela execução de uma edificação, saiba que durante 50 anos aquela edificação deve ter estabilidade, ela deve ter durabilidade e ela tem que ter vida útil. Se em 50 anos houver um problema, você é responsável por aquilo. Deve-se ainda garantir a resistência mínima contra agentes químicos e resistência ao desgaste por abrasão. Todas as novas edificações devem ser acompanhadas por um manual de uso e operação, a fim de que o usuário seja orientado acerca da manutenção dos sistemas para que garantam os requisitos exigidos. Então, você entrega ao usuário sua edificação e fala para ele, olha, você tem que garantir a manutenção desse sistema, usando ele corretamente. Se você vier aqui passar um trator em cima dele, não é responsabilidade minha. Mais ou menos isso. E aí a gente chega lá no final da sessão, no Sem Medo de Errar. A partir de todo esse conteúdo que a gente teve contato, a partir do exposto, então, podemos retornar às perguntas do início lá da sessão. Então, a obra do nosso exemplo, ela é estruturada de concreto armado e as paredes em alvenaria, elas apresentam apenas a função de vedação, elas não são estruturais. Sendo assim, não se tratam de alvenarias autoportantes. A principal diferença com isso é que as paredes do exemplo poderão ser alteradas pelo usuário sem risco de colapso de edificação. Cuidado, gente. Mesmo sendo alvenarias apenas de vedação, dentro dessas alvenarias você pode ter instalações elétricas, telefônicas, hidrossanitárias, diversos tipos de instalação. Não é derrubando parede, eu sou engenheiro, eu posso só porque é de vedação. Cuidado. Analise os projetos complementares, que são os projetos que vão dar subsídios para vocês determinarem se você pode derrubar ou não uma alvenaria e, se você for derrubar, quais são os riscos que você pode causar nesse tipo de demolição, né? Então, mudar o layout de uma edificação não é tão simples assim, depende da análise multidisciplinar de todos os elementos dessa edificação. Então, mesmo não sendo estrutural, quais elementos encontram-se naquela alvenaria? Por outro lado, na construção de edificações em alvenaria estrutural, é possível adotar um sistema mais industrializado no andamento do serviço, pois as etapas são moduladas e a passagem das tubulações hidráulicas e elétricas é feita previamente, sem a necessidade de quebradeiras nas paredes, que já são prontas, o que é bastante comum no modelo convencional. O que ele está falando aqui para a gente? No sistema convencional de vigas e pilares, quando você tem alvenaria apenas de vedação, é muito comum que a gente construa a alvenaria e depois a gente faça aqueles famosos rasgos para passar toda a tubulação, passar os dutos, passar tudo. Já na alvenaria estrutural, todas essas passagens elas já são previamente definidas. Então a gente não tem essas quebradeiras, esses rasgos na parede, a gente não tem tanto lixo, tanto desperdício, né, tanto acúmulo de resíduos sólidos, porque são mais simples de executar, né? Requerem muito menos acúmulo de resíduos sólidos, né? Por serem mais planejadas. Já em uma obra de concreto armado, ela é estruturada por meio de lajes, pilares e vigas, e as lajes, elas recebem o seguinte carregamento distribuído pela sua área, que é o peso próprio da laje. Então, a laje ela tem o seu peso próprio, ela recebe esse peso, ela tem o peso dos revestimentos, então, seja de piso, de tudo que está de revestimento, do mobiliário, que vai em cima da laje, das pessoas que frequentam o ambiente, etc. Então, a laje ela tem peso próprio, peso do revestimento, do mobiliário e das pessoas. Essas lajes, elas transferem a carga, elas podem receber também cargas pontuais lineares, né? E elas transmitem essas cargas para as vigas. As vigas
usualmente chamamos essa transferência de descarregar, ela descarrega a carga. Mas essas podem receber as cargas de elementos isolados também, tais como guarda-corpo, parede, né? Então, se tem uma parede bem em cima da viga, ao invés de transmitir para lá, transmite direto para a viga. Nas vigas, o carregamento predominante ele é linear. As vigas, por sua vez, descarregam toda essa carga nos pilares, que recebem essas ações de uma maneira pontual, ou seja, não é distribuído, vai direto lá na viga, é pontual. E com isso, ao longo de uma edificação, tal como um prédio, as cargas caminham das lajes para as vigas e dessas para os pilares. E dos pilares vai descarregar onde? Lá no subsolo, onde nós temos a transmissão dessas cargas para os elementos de fundação. Então, durante a execução do nosso edifício... Felipe, tem uma questão com relação a essa questão do descarregamento. Vamos imaginar uma edificação com vários andares, né? Assim, meu raciocínio seria esse. Imagine uma laje simples, né? Que eu tenho 4 vigas em volta. Então, o peso dessa laje, vamos dizer, 1/4 do peso dela vai para cada viga, né? Não necessariamente. Tá bom. Então que não seja 1/4, seja qualquer coisa. Aí, o que acontece? Aí depois as vigas descarregam para os pilares, né? Isso ocorre num andar. No andar de baixo, imediatamente de baixo, ocorre um acúmulo de cargas somente dos pilares, certo? Porque nas vigas, cada vamos dizer assim, cada estrutura de vigas no andar cuida da sua laje. Perfeito. Mas nos pilares, eu não, obviamente, eu imagino começando de cima para baixo, né? O 23º andar tem o peso que descarrega, né, para o 22º, o 21º, o 22º mais o 23º, e então dá a impressão que, à medida que você vai descendo, o pilar deveria ser mais reforçado, né? Desculpa até uma ignorância, mas eu nunca vi um pilar cônico, né? Sim. Sim. Como é que é isso? É isso mesmo que eu estou falando? Você tem o pensamento completamente certo. O que acontece? Por uma questão de facilidade na execução, adota-se a maior extremidade do pilar do início ao fim. Tá bom. Mas é para uma execução mais viável. Porque imagina assim, o projeto executivo, vamos supor, de todos os pavimentos. Se eu tivesse que fazer um dimensionamento de pilar a cada andar, o meu pilar ia afunilando. E eu teria diferença de áreas desde o início até o fim. Eu teria um projeto executivo para cada pavimento. Seria inviável, seria de difícil execução, porque mudaria toda o comportamento da minha armação, perdão, e não teria viabilidade na execução. Então, adota-se a maior dimensão para todo pilar. Agora, por exemplo, se a gente está falando por exemplo, de bloco estrutural, imagina que os primeiros andares têm um bloco com uma resistência muito maior, os centralizados têm uma resistência mediana e os últimos andares têm uma resistência muito mais baixa. Sim, porque estão mais carregados. Sim. Exatamente. Tá certo. Tá bom. Tá bom. Respondido? Sim. Perfeito. Então, bom, durante a execução do nosso edifício, sempre que o concreto chega na obra, é imprescindível avaliar se no estado fresco ele atende os requisitos de trabalhabilidade e fluidez para ser lançado. Além disso, deve-se conferir na nota fiscal que o acompanha se o caminhão betoneira, e se a resistência, que é o slump, que é o abatimento, e a sua composição estão de acordo com o que foi comprado. Para a verificação do slump, realiza-se um teste do seu lançamento, que é um teste de abatimento, que é o tronco de cone, chamado de slump test. Caso se apresente uma fluidez desejada, pode ser lançado, já que nesse momento não é possível conferir sua resistência. A resistência, como eu disse, a gente vai colocar corpo de prova e vai medir ao decorrer dos dias.
Enquanto isso, são moldados os corpos de prova cilíndricos, que serão enviados ao laboratório de controle tecnológico, contratado pela obra. No laboratório, o número de CPs, que são os corpos de prova moldados, é mergulhado na água até o dia do ensaio, e em seguida são separados em grupo em função da data que serão rompidos. Aos 7 dias, realiza-se um ensaio de compressão axial, mostrado na próxima figura que a gente vai ver. Em parte das amostras, depois de 14 dias e finalmente em 28 dias. Então, a gente vai deixar 7, 14 e 28. A resistência especificada em projeto tem que ser alcançada nesses períodos, pois a desforma das estruturas depende da evolução da resistência, já que somente a partir do ganho da resistência as estruturas estarão aptas a se sustentarem sem as formas e os escoramentos. Então, fez o rompimento da peça, ela atingiu a resistência, ela vai ser desformada e você pode ali retirar todas as formas e tudo que estiver segurando aquela estrutura. Aqui a gente tem um ensaio, a compressão, né? É um exemplo de teste de ruptura do corpo de prova, e ele pode ser feito aí no 7º, no 14º ou no 28º dia, para saber a resistência do concreto. Nós citamos outros sistemas construtivos em função da superestrutura, além do concreto armado moldado em loco, que seria a alvenaria estrutural, o concreto pré-moldado, protendido e as construções de aço-madeira. No concreto pré-moldado, as peças são armadas e moldadas antes de serem montadas no canteiro por meio de gruas em guindastes. No concreto protendido, são introduzidos esforços prévios na peça por meio de cabos de aço, e o objetivo é diminuir as fissuras e vencer maiores vãos, e obter seções mais esbeltas, com maior resistência à fadiga. As estruturas metálicas, elas são formadas por perfis e chapas de aço conectados por meio de soldas, parafusos ou outra técnica. Esse sistema industrial possibilita a montagem de peças no canteiro por meio de guindastes. Existem outras alternativas estruturais para edificações, tais como as alvenarias estruturais, as madeiras e a laje alveolar. A norma de desempenho, ela explicita as condições mínimas relativas à resistência estrutural, aos deslocamentos e fissuras permitidas, a resistência contra impactos, exigências quanto ao guarda-corpo, parapeito e sobrecargas em tubulações. Além disso, as estruturas devem apresentar resistência contra incêndios e também deve ter uma vida útil aí na estrutura de pelo menos 50 anos. E avançando na prática, aí agora a gente conhece o Slump Test, que aí a Jenny estava super curiosa. O estagiário da obra, na qual você é gestor ou responsável técnico, está bastante empolgado, pois logo acontecerá a primeira concretagem e ele terá a oportunidade de acompanhar esse serviço de perto. Dias antes, ele lhe procurou para entender melhor como é feito o teste de abatimento de tronco de cone, que é o Slump Test. Suas principais dúvidas eram: como é possível mensurar o abatimento por meio desse teste, desse ensaio, e qual a principal informação que ele fornece? Felipe, você mostra para ele... Oi? Você colocou a minha história aí? Aí você mostra para ele, Jenny, a norma BNT-NBR 12.655 de 2006 e apresenta os critérios para receber o concreto usinado na obra. Você explica que logo que o concreto chega à obra, depois que você confere a nota, o responsável pelo controle tecnológico ele deve realizar o Slump Test da seguinte maneira: o responsável se posiciona com os pés sobre as alças de um cone, que é um tronco metálico, que a gente vai ver na figura a seguir, preenche a terça parte do volume do concreto e golpeia o interior 25 vezes com a haste metálica. Em seguida, ele procede da mesma maneira nas duas a haste metálica. Nas duas outras camadas. Repetidamente, ele deve puxar o tronco de cone e dessa maneira para ver o volume de concreto que possa assentar e abaixar. Ele deve posicionar o tronco de cone ao lado da massa de concreto e comparar a variação de altura por meio de trena metálica. Essa medida corresponde ao slump, dado normalmente em milímetros ou centímetros.
Então, ele vai observar o quanto que esse concreto adensou, abaixou, e de acordo com esse abaixamento de concreto, ele vai ter uma noção de quanto esse concreto teve caimento após a socagem, entre aspas, do slump. E esse é o teste. Pessoal, a aula de hoje, ela finalizou. Foi sobre sistemas de superestrutura. Espero que vocês tenham gostado e agora estou aberto para perguntas. Eu não entendi o que é slump e para que ele serve. Vamos de novo, então. Só deixa eu abrir aqui meu slide. Consegue ver o slide? Não. Não, agora sim. Tá. Então é o seguinte, a BNT-NBR, ela apresenta critérios para você receber esse concreto na obra. Então, depois que você olha a nota, você vai conferir a trabalhabilidade desse concreto, né? Então, vamos lá. Você faz o controle tecnológico. O teste ele é feito da seguinte maneira. O responsável ele se posiciona com os pés sobre as alças do cone de tronco, que é esse, tá vendo esse tronco de cone? Você vai posicionar os pés nele, que tem uma haste aqui, e vai colocar terça parte do concreto e vai dar 25 golpes para adensar esse concreto dentro do tronco de cone. Em seguida, você procede da mesma maneira nas duas outras camadas. Então, você vai fazer 3 camadas. Primeiro, na terça parte, dá 25 golpes, preenche a segunda terça parte, né, digamos assim, dá outros 25 golpes e preenche, obviamente, até você finalizar o volume do cone e dá mais 25 golpes para adensar aquele concreto, para ter certeza que está bem adensado. Rapidamente, você deve puxar o tronco de cone de uma maneira que o volume de concreto possa se assentar e abaixar. Então, você puxa o tronco e aquele concreto ele vai dar uma baixada. Na hora que ele abaixar, você posiciona o tronco de cone do lado dessa massa de concreto que deu a baixada e você vai comparar a variação de altura com uma trena metálica. Essa medida que vai descer do concreto, ele corresponde ao slump, que pode normalmente ser em centímetros ou milímetros. Então, olhando aqui na imagem, o que a gente vê? A diferença de altura, na hora, você não adensou 25 vezes a cada camada? 3 vezes? Na hora que ele adensou, o quanto ele desceu? E você vai comparar para ver se aquilo vai ser admissível ou não com o que está especificado. Se ele vai ter trabalhabilidade ou não, de acordo com o que está especificado. Entendi, é como se fosse um bolo. Uma massa de bolo, pensa assim. Aí, dependendo se ele vai crescer com o fermento ou não, aí eu vou ver se ele é bom ou não para continuar a fazer o bolo. Mais ou menos, você vai ver se ele vai ter trabalhabilidade, se ele vai ter fluidez para ser concretado ou não, e se ele tem liga, né? Não adianta também você ter um concreto que tem muita fluidez, mas que você não tem liga entre todo o conjunto dos materiais. Entendi. Ok. Entendi agora. Perguntas, galera? Ô, professor, também. Pode falar. Pode ir, Júnior. Nossa, que povo educado. Então, Felipe, por exemplo, ele pega alguns corpos de prova para o laboratório para romper, para saber a resistência do concreto. Qual seria a tratativa após ele fazer esse rompimento, caso esteja fora dos padrões? Ou é só para ter uma comparação para saber se a minha laje atingiu 100% da resistência? Esses corpos de prova. Aqueles corpos de prova, eles servem, na verdade, para que você saiba
quando você vai desmoldar os seus objetos de concreto. Agora vejamos, se em algum determinado momento você faz o corpo de prova e você viu que aquilo não atingiu nos 28 dias, não atingiu a resistência do concreto do projeto, você tem que imediatamente avisar o engenheiro que projetou aquilo para saber como que vai proceder. Se vai, de repente, fazer uma demolição, se dá para demolir, o que, que vai ter que ser feito. Entendi, Felipe. Era essa minha dúvida, porque pode acontecer de você pedir lá um concreto de uma certa resistência e não chegar, né, mesmo tendo o tempo máximo de cura, não chegar à resistência de projeto que você pediu, né, que aí está fora dos padrões. Obrigado. Se você contratar uma empresa, ela fornecer o concreto fora da especificação e você provar isso, aí você vai ter um problema gigantesco. Imagina. Fê, tem um número correto, assim, ou é conforme projeto, não sei, igual. O slump de 22 para mim falaram que é o melhor, porém em algumas situações usamos o de 19 centímetros. Porém nesse deve ser, sei lá, 2 centímetros, enfim. Tem algum número correto? É conforme obra? Depende da fluidez do seu concreto. Vamos supor, se você tem um concreto bombeável, você sabe que o seu concreto tem aditivo, ele vai ser mais fluido. Vai ter uma determinação de slump na especificação. Então depende muito da fluidez dele. Tá, beleza. Valeu. Nada. E aí, galera, dúvidas? Então, ó, essa semana eu acho que eu vou dar ponto no AVA. Então, vocês se atentem ao AVA, que eu posso passar lá e falar, olha, vi aluno que fez tudo, 500 pontos. Ah, aluno não fez tudo? Menos 500 pontos. Estamos Espera final combinados? de semana essa coragem. Eu tenho um coração duro. Não, final de semana seu coração amolece um pouquinho. Por que tanto ódio nesse Vou coração? pensar. Vou pensar no caso de vocês. Eu quero que vocês façam esse AVA. Professor, com relação à avaliação, é a unidade 2 e 3 para a segunda prova, é isso? Provavelmente sim. Mas eu posso colocar alguma coisa, sei lá, da unidade 1, alguma coisa, sei lá, que eu falar, vou colocar. Que é isso, professor? Mas as coisas da unidade 2 e 3. Tudo bem, obrigado. Nada. Tranquilidade pura, pessoal. Belezinha. Posso Tranquilo. encerrar? Tá tudo ok, só tá chovendo só. Tá chovendo aí? Aqui não tá chovendo, não. Pois é, tá caindo o mundo aqui no Tabuão. Vixe, devo me preocupar, então. Pessoal, então, na aula de hoje Coronavírus. participaram direto 18 alunos. Assim que meu vídeo subir na minha plataforma, eu subo no YouTube e mando para vocês. Queria agradecer a todos pela participação em aula. Semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. E cuidem-se, protejam-se, previnam-se, façam o AVA, façam aquela atividade, como que chama, meu Deus, que eu falo toda aula. O desafio nota máxima, façam imediatamente, que eu estou de olho em vocês e eu estou com saudade. Espero que a gente volte logo. Também. Tchau, professor. Obrigado Valeu, pela Felipão. aula. Foi mara. Tchau, gente. Fica com Deus. Obrigado, Até mais. Felipe. Tchau, tchau. Boa noite. Com relação a essa volta, professor, você não teve nenhum posicionamento sobre se o Jones vai voltar à faculdade ou não? Então, a previsão é para dia 18, mas pode ser postergado de acordo com os decretos municipais e estaduais. Dia 18? É. Tá. Obrigado, de novo. Nada. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, galera. Até mais.